A partir de agora, você ouve Conectados Music. Apresentação com o produtor e compositor Cristiano Costa. Olá, olá, pessoal! Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso programa Conectados Music, né? Nosso programa aí de todos os domingos. E vamos aí trazer um tema muito interessante no dia de hoje. Vamos conhecer um pouco da história da música na nossa igreja. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos buscar a presença de Deus com uma oração. Então eu convido a você que está aí nos escutando, que está aí nos assistindo, a orar conosco neste momento e vamos buscar a presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós somos gratos a Ti pelas oportunidades, pelas bênçãos que o Senhor concede a nós. Também te agradecemos, Senhor, pelos talentos que o Senhor confiaste a nós, pela oportunidade de poder louvar a Ti e também poder oferecer a Ti a nossa música e também podemos hoje falar sobre esse assunto tão importante, Senhor. Pedimos que venha permanecer conosco, venha abençoar aqui os nossos ouvintes, também abençoe os nossos participantes que estão hoje conosco, que as bênçãos do céu possam estar com cada um deles e que esse programa, Senhor, possa nos trazer coisas importantes para a nossa vida e possamos aqui também sair determinados a cada dia mais fazer o melhor para Ti. Fique conosco, nos dê um bom programa, um bom dia, é o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar o nosso programa com música, né? Como sempre nós iniciamos com música, então nós vamos ouvir uma música nesse momento com o coral Vozes do Advento. Vamos recordar aí uma música bem antiga, mas uma música muito bonita. Então vamos lá. FM Falando de Música. Amém! Ouvimos aí coral Vozes do Advento com a música Surgem Anjos, né? E agora, pessoal, nós gostaríamos de convidar aqui os nossos amigos, né? Nossos irmãos que estão aqui conosco hoje. Pessoal, dá um oi pro pessoal da rádio aí. Olá! Oi. Olá! Oi. É muito bom receber vocês aqui. Boa tarde. Estamos com uma turminha boa hoje aqui, viu, pessoal? Temos ali o Juarez, tá lá de Curitiba, né, Juarez? Muito bom receber você. Terra boa, muito bom receber você aqui. Um frio danado aqui. Oh, imagina, hein? Temos aí também o Clevinho com a gente, Clevinho de São Paulo, um abraço, né? Temos aí a Márcia. Márcia aí, desculpa, eu sou ruim com o nome, esqueci. A Lília, desculpa. Márcia Lília falando de longe, de Sacramento, certo? Isso. Sacramento, Estados Unidos, estão aí de longe com a gente e é um grande prazer receber vocês. Fernando de São Paulo. É um prazer nosso. Com certeza. Fernando de São Paulo, um grande amigo, ouvinte fiel também, tá aí com a gente. Fernando, dá um oi pessoal aí. Opa, tudo bem, gente? Tudo jóia. Tudo bom. Maravilha. Evanildo, grande prazer receber você aqui também, meu irmão. Ok, prazer muito grande. Maravilha. E nosso amigo de sempre aí, Ulisses, né?
Ulisses, dá um oi pessoal aí. E aí, pessoal, fala aí, pessoal da rádio, pessoal que tá participando, um prazer estar aqui com vocês, um prazer ter vocês aqui e espero que a galera curta, né, a história que a gente vai contar pra eles aí, não é não, Cris? Com certeza, rapaz, eu tô ansioso, porque eu sei que tem muita coisa aí que eu vou ouvir pela primeira vez, tem muita história aí que eu quero conhecer realmente, né? Então, eu gostaria que vocês rapidamente se apresentassem aí, porque tem alguns que não participaram ainda no programa. Eu sei que o Clevinho já participou com a gente, o Fernando já participou com a gente também, mas aqui pra Márcia, Lilian, Juarez e o Evanildo é a primeira vez. Então eu gostaria que vocês se apresentassem só para que nossos ouvintes conhecessem um pouquinho mais sobre vocês. Começando aí pelo Juarez. Isso. Todo mundo me conhece aí. Sua vez, Juarez. Sou Juarez aqui de São Paulo. E o que eu falo de mim? O que você quer que eu fale? Juarez. Que história você quer que eu fale? Juarez é um grande Porque amigo, eu sou mais irmão, velhinho, alguém músico. somente... Isso. Mora em Alvim, cortou desculpa. alguma coisa. Pode continuar. Mora em Alvim. Moro em Arthur Alvim, frequento a igreja de Alvim. Maravilha. Estamos aqui. De molho por causa da pandemia, né? Tudo parado, coral parado, grupo parado, tudo. Verdade. Faz muita Lamentado. falta, né, gente? Muito. Estamos esperançosos aí que a situação possa ir se melhorando para que a gente volte às nossas atividades, né? Maravilha, muito obrigado. Juarez. Clevinho, dá um oi pessoal e se apresenta rapidamente aí, pessoal te conhecer. Mais conhecido como Irmão Cabelo. E aí, Cris, beleza? Joia. Então, eu moro aqui em São Paulo, né? Assisto na igreja da Vila Matilde ali. Até não posso falar muita bobeira hoje que o chefe tá aqui, Opa! o Evanildo. Então, sou pianista do Quarteto Luz e departamental de música aí da igreja da Vila. Maravilha, maravilha. Obrigado, Clevinho. Agora, Márcia e Lília, dá um oi pessoal aí, dá uma apresentada de vocês aí pra gente, nossos ouvintes conhecerem. Oi, pessoal. Eu sou a Márcia. Oi, eu sou a Lília. Moramos aqui em Sacramento, né, na Califórnia. Eu estou aqui há 16 anos já. Antes de vir para cá, morei em São Paulo, né? Era membro da igreja de Arthur Alvim. Maravilha. Eu morei em São Paulo também, fui membro da Vila Maria, de Arthur Alvim. Participei dessas duas igrejas em São Paulo. Legal, legal. Tem bastante coisa boa para vocês trazerem para nós hoje, hein? Muita história legal. Esperamos. Maravilha, maravilha. Fernando, fala para nós aí, Fernando. Eu? O que você quer saber? Quem sou eu? Tá, eu vou falar. Eu sou o filho do Juarez, também moro em São Paulo, também frequento Arthur Alvim desde que eu nasci. Não vou falar a idade, né, pra não entregar. Legal, legal. Mas tô aqui em São Paulo. Maravilha, Fernando faz parte ali de alguns grupos, Eu não sei, entre eles. ô Cristiano, eu não sei por que você me chamou pra esse programa pra contar a história da música na igreja. Eu sou novinho, meu. Verdade, verdade. Mas aí a gente quer a história mais antiga e a gente quer a história mais recente também, né? Por isso que a gente recebeu recomendação. Não, chama o pessoal que conhece a história um pouco mais antiga e chama o pessoal que conhece um pouquinho mais da história mais nova, porque a gente quer um pouquinho de cada, né? Evanildo, tá bom. Isso aí. Evanildo, dá um oi pro pessoal aí, Oi. te apresenta aí pro pessoal. Ok, sou Evanildo Cruz Luz. Maravilha. Fui criado na igreja de Arthur Alvim, depois passei a congregar na igreja da Vila Matilde. Tenho 62 anos, estou aposentado de música. Já fiz alguns corais, o coral de Jó, depois coral arte sacra da Vila Matilde, depois coral da igreja da Vila Matilde, cantei alguns conjuntos, quartetos e me aposentei. Toco na banda. Entendi. Mas estou aposentado de música, eu deixar para os jovens agora. Maravilha, já deixou um legado bom, agora tá só ali tocando. Tocando ainda tá tocando, né? Tocando na banda de vez em quando. Entendi. Legal, legal. Maravilha, pessoal. Então, olha só, a nossa primeira pergunta de hoje
ela tá relacionada sim aos grupos antigos. Então eu quero perguntar para vocês, desde que vocês podem se lembrar, como surgiu a música reformista na igreja, especificamente no estado de São Paulo, cidade de São Paulo? Quem que vai responder para nós aí? Bom, o Juarez é a pessoa que tem mais capacidade para isso, né? Maravilha, maravilha. Tem mais Juarez, experiência. liga teu microfone aí, Juarez, que ele tá desligado. Dá o toquinho na tela aí, Juarez, e liga o microfone pra gente te ouvir. Dá dois... Isso, agora tá vamos bom. te ouvir. Então, eu, pela idade, né? Pelo tempo de janela, eu posso ter. Tem que ser eu mesmo que vai contar lá do princípio, que nem estava ainda participando, né? Sim. Mas o que você quer saber? Posso começar a falar? Pode. Falo o dia inteiro aqui. Desde que você lembra aí como que começou, assim, resumidamente. Primeiro, Vai lá. do que eu não lembro, mas sei que existiu, é do irmão Unti, que morava ali no lado da igreja da Vila Matilde, que formou o primeiro coral aqui em São Paulo. Né? E Primeiro conjunto coral. de bandolim. Depois, os coral geral, que era daqui da capital. Bandolinhas desse eu não acompanhei. Esse era do Manelico, né? Mas o do coral, olha, depois veio o que chamavam de coral geral, que era o coral de todas as igrejas aqui da capital. E eu me lembro muito bem do irmão Carlos Sass, que era o regente, foi regente por muito tempo. Depois, até Samuel Monteiro foi regente também. Esse coral se transformou, foi melhorando, foi o pessoal se especializando mais e formou que o Voz do Advento foi iniciado e regido até o final pelo Josué Gouveia. Foi uma virada na história da música coral na igreja, na verdade, sabe? Olha que Outros interessante. Histórios, né? Pode dizer. Olha que interessante. Eu achava, no meu conhecimento, que o coral Voz do Advento tinha sido o primeiro, mas eu tô ouvindo aqui agora que houveram outros corais antes desse. Quem? Antes, irmão Carlos Sass, né? E irmão Onte também tinha um conjunto de bandolins, né, o Juarez? Isso. Interessante. Eu sei que ele começou a música aqui na capital, né? Aqui em São Paulo. Foi o irmão Unti, né, que começou isso aí. Irmão Unti. Isso aí deve ter sido E depois... por volta do quê? Década de 50, antes? Antes de 50, né? Antes de 50. A década de 50, assim. Inclusive, a igreja... Claro, eu não participei desse coral. Entendi. Inclusive, a igreja da Vila Matilde, o terreno foi cedido, foi doado. Não regi esse coral. Interessante. Então, o Evanildo confirmou então parte que... da igreja, né? Isso, que o terreno da igreja foi doado, foi cedido pelo irmão Unti, né? É esse mesmo? Unti, ele era estoniano, né, se não me engano. Olha que interessante. Muito legal, então. Depois veio o tempo do Carlos Sass. Ele foi bastante tempo. Eu era garoto, eu me lembrava, achava incrível, regendo aquele monte de gente lá, né? E era o coral de São Paulo, coral de São Paulo, né? Coral de São Paulo. É coral geral. Depois que veio Josué Gouveia e criou um coral com... aí a qualidade foi melhorando, né? Ele foi se especializando, ele aprendeu, frequentou grandes regentes aí, o João Wilson Faustini e outros, e aprendeu a dar uma nova qualidade sim, para os corais. E formou o coral que se tornou o coral Voz do Advento, de onde saímos, né? Para depois César Franco. O Ebenezer nascia aqui como um garoto, um coral de garotinhos ainda. Então, o Ivanildo, sobre o Ebenezer, o Ivanildo vai contar melhor. Legal. Depois do Voz do Advento, quando estava terminando o Voz do Advento, o José já assinou que ia parar e tal. Então nós já formamos um coralzinho, que era de Arthur Alvim ali, do pessoal do mesmo coral, do Voz do Advento, mas um coral da igreja local ali. E daí foi desenvolvendo, quando o José parou, aí a gente continuou com o que dava, né? Não deu certo o tempo, parou também. Coral não é fácil, não. É difícil. E enquanto isso que o Vanildo vai falar agora, com certeza, nascia lá em Arthur Alvim um coral de crianças, né? Coral de juvenis, e agora ele fica com ele a palavra aí. Que era o Ebenezer, no caso. Ainda não era Ebenezer.
né? Depois que se tornou Ebenezer. Ah, tá, entendi. Fala pra nós aí, Ivanildo. Depois que teve uma consistência maior, aí deram um nome para ele de Ebenezer, mas começou com minha mãe, né? Minha mãe tinha um monte de adolescentes, crianças e adolescentes, assim, sem atividade na igreja, né? Então ela começou a ensaiar com eles e começou foi o embrião do coral. E acho que a irmã da Thaís, a Lília cantou no coral, né? Cantei. Eu entro na história aí. Entro na história, né? E olha que interessante. Depois, a minha mãe cantou também. A minha mãe cantou. Sua mãe também, cantou, Era solteira ainda. É verdade, isso faz bastante tempo. Ô, Cristiano, Sim. posso falar uma coisa? Fala aí. O Ivanildo comentou que o irmão Unti era estoniano, é isso, Ivanildo? Sim, era. Uma curiosidade, a Estônia trouxe os primeiros quartetos para o Brasil. Os primeiros quartetos no Brasil eram de pessoas estonianas. Olha, então que tem uma origem aí. Não sei se você sabe, lá todas as escolas têm coral, orquestra, então eles fazem campeonatos de corais lá na Estônia. Então tem uma musicalidade muito instituída na educação deles, né? Olha que interessante. Então, seu sogro é estoniano, né? Meu sogro é de lá, né? Então, na verdade, ele nasceu na Rússia, mas logo cedo ele foi criado na Estônia, né? Então ele não queria ser chamado de russo, só de estoniano. Interessante. Tinha a bronca do Exército Vermelho. Do regime, né? Verdade. Regime. Olha só, então o irmão Unti foi o precursor da música Pioneiro. na igreja, pioneiro da igreja, Pois sim. da música na igreja Instrumental e vocal, hein? Instrumental e vocal, muito interessante isso aí. Porque tinha um conjunto de bandolins, inclusive na casa da minha mãe tinha um bandolim que ela tocava também. Olha Tinha aí. que não tinha um bandolim em casa, né? Então ele iniciou o primeiro grupo vocal, o primeiro grupo instrumental na igreja aqui no Brasil. Isso. Muito interessante, pessoal. Aprendendo muita verdade. coisa legal aqui. E aí, continuando, Juarez, fala um pouquinho mais sobre o César Franck, e aí depois a gente vai ouvir o Ivanildo dando os detalhes aí sobre o Ebenezer, e aí a gente vai abrir também para os colegas comentarem aí se desejarem, né? Sim. Antes do Voz do Advento encerrar as atividades, eu já comecei a participar, ajudar o Josué nos ensaios e coisas assim. E quando ele saiu, eu tentei manter o Voz do Vento, mas eu era um garoto, né? Aqueles medalhões lá no cantando, excelente, um coral excelente, né? Um Augusto Lupe de baixo, olha só. Era uma equipe, e eu era um garoto, era muito difícil eu manter. E foi realmente se dissolvendo, o pessoal foi sumindo. Então eu aproveitei os mais jovens, né? E com esses mais jovens começamos um coral em Arthur Alvim, que depois se tornou César Franck, e mais tarde, juntamente com a Ebenezer, formamos o Canto Nobre. Canto Nobre. É isso aí. Os 50 Olha, anos... Um garoto é isso aí. Um garoto de quantos anos, papai? Fala aí. E garoto, quando eu era garoto? Quando você começou. Eu comecei o César Franck, eu tinha 20 anos. Olha aí, bem jovem, hein? Bem jovem. O Canto Nobre completou 51 anos esse ano. 51. Então, Isso que eu ia perguntar. Já calcula a idade, né? Você imagina. A minha pergunta é a Não é seguinte. fácil, não. E quando eu falo que vou parar, a pessoa não quer que pare. Tem cabimento um negócio desse. Verdade, Ninguém verdade. é eterno. Ninguém é eterno, rapaz. Olha só, eu queria saber, os 51 anos são só de Canto Nobre ou somando com a idade do César Franck também e Ebenezer? O César... Agora o Ivanildo vai me ajudar. O César Franck começou logo quando terminou o CVA. O CVA é a Voz do Advento, né? A gente chamava abreviado aí de CVA. Começou o César Franck. E o César Franck foi desenvolvendo suas atividades. Enquanto isso, crescia uma garotada lá em Alvim, liderados pela Manoel Rosa, que era o coral, chamou o coral era um coral de crianças primeiro, depois essa garotada foi crescendo e foi cantando o repertório, eles cantavam Messias. Eles cantavam o repertório do Messias, né, Ivanildo? E a gente também cantava, eram dois corais, um mais antigo, outro mais jovem, na mesma igreja, né? Daí para frente se propôs uma unificação e nós unificamos corais, virou o Canto Nobre. Legal.
Então, os 51 anos é contando também com esse período de César Franck e Ebenezer, né? Sim, sim. Entendi. a fusão. Era simultâneo. O Ebenezer e o César Franck eram Sim. simultâneos. Eles estavam na Funcionavam ao mesma mesmo época. tempo, né? O que diferenciava ali era a faixa etária. Isso. Faixa etária. Legal. Evanildo, Nem fala- repertório diferenciava mais, porque a turminha cantava hino do Messias. Legal. Vanildo, fala um pouquinho pra Oi. nós aí do Ebenezer. A gente ficou na curiosidade aí do coral Ebenezer. Era uma meninada muito legal, né? Então foi a ideologia da minha mãe é segurar a meninada na igreja, né? E muitos que hoje ainda continuam na igreja foi fruto desse trabalho, né? Então essa é a ideologia da minha mãe. E a gente manteve essa ideologia realmente, que a música não é para somente agradar a gente ou é para ter um fim missionário, além de você divulgar o evangelho de Jesus Cristo para outras pessoas, além de você também se segurar esses jovens com ocupação na igreja, ter uma comunidade, né? E coral é uma comunidade, é muito bom isso aí. Verdade. Legal. E aí a gente ouviu bastante aqui sobre, né, o coral geral, o coral Voz do Advento, César Franck, Ebenezer, Canto Nobre. Sim, Ulisses. Deixa eu perguntar uma questão para eles aqui. Por que o nome César Franck? Eu sempre me perguntei, por que César Franck? Era o nome de uma igreja? Por que César Franck? Compositor, não? É um grande compositor de grandes músicas sacras, clássicas, né? Mas eu só rapidinho, como Sim. é que... Nós fomos cantar uma vez, era coral de Arthur Alvim, coral sem nome, e nós fomos cantar no Museu Lazar Segal, que é um museu que tem aqui. Convidaram, a gente foi lá Da cantar. Mariana. Chegou... isso. Aí quando nós começamos a chegar, apareceu uma moça lá, uma das que participavam que participavam da orientação lá do programa, da organização do programa, e perguntaram o nome do coral, e o coral não tinha nome. Ih, Então o Cláudio Barroso, filho do falecido irmão pastor Juraci Barroso, ele foi rápido assim, falou César Franck. Pronto, ó, registrou o nome. E interessante. foi César Franck até muitos anos, bastante anos, como César Franck. Vamos dizer assim, foi César Franck Panes Angélicos, até... conhece o hino, aquele hino Panes Angélicos? Só para dar uma ilustração. Tan, taran, tan, taran. Ah, tá. É de César Franck. Olha, que Tá. legal. Oh, Muito bacana, hein? Então, Muitas músicas maravilhosas eu tenho. então foi César Franck até a unificação, até se tornar Canto Nobre. Isso. Legal. Isso, exatamente. E agora sim, a minha pergunta é a seguinte: logo depois que surgiu o César Franck, Ebenezer, foram surgindo outros grupos musicais. Aí eu queria saber o que vocês lembram sobre isso aí. Foram surgindo alguns grupos como, por exemplo, o Renovação, né? Depois de pouco tempo, alguns anos, o Arte Vocal e alguns outros grupos. O que vocês me dizem? Não, mas me teve dizem sobre? antes. Teve Cristiano. antes? Teve Eu quero arte. conhecer esses aí. Eu lembro de eu ter começado a cantar num coralzinho que a Lilian também cantou junto lá na Vila. Até eu queria falar uma coisa que, graças a Deus, nós temos pessoas na nossa igreja que sempre está trabalhando com a juventude, com essa molecadinha, né? com as Verdade. crianças, Com as em crianças. especial, né? Verdade. Teve a irmã Ana Rosa e depois, na minha época, teve a Sônia Regina. A Sônia Regina da Vila. A minha Ela graça. fez o Filhos do Rei. Filhos do Rei. Olha E que agora legal. nós temos a Simone, que atua com as crianças também aí em São Paulo, né? Com Amigos para Sempre 2.0. É isso aí. Muito bom. Juarez, pode falar. Me permite um parêntese, só Sim. rapidinho, um culto de encerramento do sábado aqui, tá bem? E o horário aqui é Sim. o encerramento do sábado, mas eu volto em seguida, tá? Pode continuar Ok. à vontade aí, que eu entro no Ok. depois, tá bem? Sem problema, sem É problema. rapidinho. Maravilha. Muito obrigado. Ok. Então, como é que foi o surgimento aí desse... Que outros grupos existiram assim nessa época aqui que vocês podem se lembrar? Então, eu até acho que o Filhos do Rei, se não me falha a memória, foi mais ou menos no início dos anos 80, né? Eu lembro que eu tinha acho que uns não vou falar a idade não. Eu era pequenininha, eu ia lá para brincar praticamente. Não, Entendi. tá bom, eu tinha uns 10 anos, né? Aham. Quando eu cantei no coral Filhos do Rei, mas aí logo, com uns 13 anos de idade,
tinha o coral Ebenezer, né? Já eram mais jovens, mas eu comecei a cantar no coral Ebenezer. Eu tinha amigos ali, as minhas irmãs cantavam e tal. E, nossa, eu sempre gostei muito de música. Eu, desde criança, eu cantava dueto com a minha irmã, com a Edilane, né? Porque nós somos, assim, 1 ano e poucos meses de diferença. Então, eu de criança comecei cantando dueto, depois fui para o coralzinho de infantil e depois fui para o coral Ebenezer. E até hoje a gente nunca parou de cantar, né? Graças a Deus. Olha que benção, maravilha. Mas maravilha. antes do Renovação, ainda teve também o grupo Fonte de Luz em Arthur Alvim. Também foi uma época muito gostosa. Eu tinha chegado do Rio de Janeiro e a gente começou a assistir lá em Arthur Alvim. E os jovens dali de Alvim, nós fizemos um grupo, era muito gostoso, Fonte de Luz. O Marcos cantou com a gente, não? O Fernando não cantou, né, Fernando? Cantei só em outras formações depois. Ah, ok. Mas eu lembro. Teve o conjunto Ebenezer também. Teve o conjunto Ebenezer e o conjunto César Frank, antes desse pessoal. Ah, sim. Olha que interessante. O Mozart, né? Então, deixa Depois eu entender. O arte vocal. Desculpa te interromper, Evanildo. Olha só, deixa eu entender. Então, existiu o Coral César Frank, Coral Ebenezer e também o Conjunto César Frank, Conjunto Ebenezer, é isso? Conjunto Ebenezer, exatamente. Olha que interessante. Então, tinha um apanhado ali de algumas vozes, talvez algumas vozes que eram um pouco mais experientes, né? E executavam um repertório diferente. Exatamente. Legal, legal. Fernando? Sim, pode falar. Eu acho que aí, quando acho que os corais, né, se uniram, aí acho que começaram a surgir também grupos, né, aí que começou também a surgir, acho que os grupos menores, né, que foi o Renovação, aí depois os mais jovens, o arte vocal, Renovação, arte vocal, depois o Mozart primeiro, eu acho depois que o Fonte de Luz. Parece que era Mozart que depois se tornou arte vocal, é isso mesmo? É. Ah, legal, legal. Fernando, lembra de mais algum outro grupo dessa época aí? Como é que foi o Amigos para Sempre 1.0? Se vocês lembrarem aí, vocês podem me dizer aí. Você chegou a participar, Fernando? Sim, era a minha geração. A gente tinha por volta de 13, 14, 15 anos, né? Uhum. Isso, se a gente tinha 13, 14 anos, era ali em 94, 95, por aí. Tinha... a gente veio do conjuntinho infantil, a gente ensaiou com a Eunice Santos, era o conjunto infantil. E aí depois a gente queria cantar em vozes, né? Porque a gente não queria mais ficar cantando só uníssono. A gente queria uma coisa mais complicada. Aí nós chamamos o Rogério para ensaiar com a gente e ele passou a ensaiar com a gente, gravamos uma fita cassete, ó. Rapaz, gravamos uma fita cassete do Amigos para Sempre. Era a molecada ali de Arthur Alvim, né? Você ainda tem essa fita? Eu tenho ela em CD agora, rapaz. Manda pra nós aí. Manda pro Cris que ele é o arquivo man. Eu mando depois, Cris. Manda pra nós. Mas lá em Alvim também teve um conjunto feminino que a Alice liderava lá, hein? Era muito gostoso naquela época também. Como que era o nome do conjunto feminino? Vocês lembram? Teve um conjunto feminino. Teve um conjunto feminino até dos 2 corais, do César Frank e do Ebenezer, também teve um conjunto feminino. Nossa, a igreja vinha muito cantante, gente. Muita música, né, gente? Depois teve um outro dos mais jovens, né? Que legal, que legal. Muito bacana. Outro detalhe, nós estamos esquecendo de um outro coral. O coral Vozes de Sião, que a Ana Rosa também liderou, que eram as pessoas mesmo de idade, a minha mãe participou, né? As pessoas de mais idade mesmo. Era muito bom também esse coral. Era de Alvim também esse coral? De Alvim também. Olha que interessante. Esse ainda existe até hoje, né? Eu acho que, não sei quando começou, mas eu já era adolescente quando começou. Também tinha o coral Vozes e Mensagem, lá de Guaianazes, coral também, que durou muito tempo também, coral Voz e Mensagem. Olha que E gostaria de falar sobre história também, tinha um coral muito interessante, que é um coral de Pirituba, dos anos 60, né? Dos anos 60.
É muito interessante que eles entravam tudo assim, igual um soldado assim, depois o regente batia na folha assim da partitura, todos giravam igual, batia na folha, todos abriam a pasta. Eu era criança e ficava impressionado de ver assim, pareciam soldados da União Soviética, assim. Rapaz, a ordem e disciplina fora de série. Interessante isso, hein? Coral Isso é de novo. Pirituba, né? Mas é interessante mesmo, esse coral Teve o conjunto de Pirituba também, Era né? grupo Grupo Elim, eu acho. Alguma coisa assim. Elim, tinha do Jairo, né? Do Jairo. Teve vários grupos aí, muito interessantes, inclusive. Da Maria! Que cantava muito bem. Tinha uma família que para mim, até agora, não achei quem cantasse igual eles assim, sabe? Fecha o ouvido, Márcio. Era da família dos Barbosa, eram 3, mas nunca vi coisa igual. A qualidade de música dos três irmãos, até agora eu não achei assim, a harmonia tão perfeita. Oh, E nossa, que chegou saudade. Saudade de cantar. O trio Barbosa. Olha que legal, hein? Ô, Ulisses, muito bom, muito bom. A lista de grupos musicais aí antigos aumentou muito, hein? Rapaz, eu tava me perguntando aqui, eu ia até perguntar pro Clevinho, o que você tem de lembrança disso? Porque o Clevinho, acho que a maior parte, assim, desse que eles estão falando, estava no Rio, não era? Não seu tinha pai nascido. trabalhava no Rio? Não tinha. Não tinha nascido. Não, eu não lembro de nada disso aí. Eu tô só anotando aqui, porque eu não lembro de nada disso. Tudo que nós falamos até agora, o Clevinho não tinha nascido ainda. Se o Clevinho não tinha nascido, eu também não. Também não. Eu não sei se... Com certeza o Clevinho lembra. Mas quando ele passou aqui por São Paulo, ele tinha uma banda instrumental. Lembra, Clevinho? Lembra sim. Olha lá. É você, seus irmãos, a Lígia, Lessa. Tinha uma bandinha aqui também. Isso, tinha o Joedson, os irmãos dele. mesmo. O Daniel Bersotti também. Isso. E o filho do irmão do pastor Linares, que morreu faz mais de 10 anos, o Weber. Interessante. Isso já é depois de 90 ou é antes de 90? Não, foi isso em 2001. 2001. É novinho mesmo. 90 Já o nesse Clevinho século já. 90 o Levinho tinha acabado de nascer, né? Eu também sou de 90, o Ulisses nem tinha nascido ainda, tava pra nascer ainda. Não então, tinha. Então isso aí é um pouquinho mais recente, né? Interessante. Eu confesso que ao ouvir isso, tipo, eles contarem essas coisas assim, confesso que eu já ouvi falar sobre alguns, né? Mas eu não sabia que tinha uma linearidade, assim, né? Eles estão conectados, tem coisas, tinham momentos em comuns, estavam na mesma época, existiram na mesma época, se juntaram. Essas coisas eu não sabia. Eu sabia que tinha o César Franck, e que depois veio o Canto Nobre. O coral que tem hoje, né? O Canto Nobre. Mas eu não sabia que tinha juntado com o outro que virou o Canto Nobre, que tinha grupos de dentro deles que faziam outras atuações. Isso é muito bacana. Eu fiquei tipo, poxa, porque o coral em si, quando ele é muito grande, ele às vezes fica um pouco inoperante, porque assim, sair com todo mundo é muito difícil. Então ele é mais da igreja local, ele canta ali nas conferências e tudo mais. Mas eu acho que o Evanildo vai ter coisa pra te dizer aí, hein? Que esse coral viajou, assim, que ele hein? me olhou com uma cara assim, você tá enganado, rapaz. Esse coral viajou, quando eu vejo que eles tinham grupos menores dentro, eu falo, cara, então eles tinham um leque assim pra trabalhar muito grande, isso é muito bacana. Com certeza. Eu confesso que eu já sou inspirado assim por ouvir falar. E agora, sabendo assim com mais detalhe, eu fico mais feliz ainda de poder estar contando com vocês, assim, de saber, assim, né? Conhecer mais, essa assim, história da realmente é muito legal. Ô Ulisses, isso daí parece que é meio tradição lá na igreja de Arthur Alvim, né? Porque teve esses grupos aí, agora, atualmente continua, por exemplo, o Masculino Canto Nobre é um grupo dentro do coral. O Quarteto Semear é um quarteto dentro do Renovação. O trio Unitrio é um trio, acho que não são todos, né? Mas a maioria está dentro de um outro grupo lá. Verdade. O Eco Divino também está dentro do Canto Nobre. Canto Nobre. Sim. Isso é muito Cara, isso legal. é muito bacana. E eles estão sempre se comunicando, isso é muito maneiro. Fazem programações juntos quando tem para fazer. Eu acho isso muito maneiro, isso mantém a igreja unida, né?
Eu falo que uma das Ativa, igrejas do né? Brasil que são mais unidas, assim, são as de São Paulo. E elas estão sempre muito família, muito se entrelaçada, a música sempre mantendo essa união. Isso é, cara, isso é fantástico. Isso é muito bom. legal. Então, assim, a gente falou muito de música vocal, né? Quase não falamos de música instrumental. O irmão Evanilson não pôde participar com a gente hoje, mas ele mandou a participação dele. Então a gente vai ouvir o que o Evanilson tem para dizer sobre como foi, assim, a música instrumental, né? Fora ali, depois do conjunto de bandolins, né, Evanildo? Passou alguns anos e o Evanilson vai trazer um pouquinho e depois o Evanildo pode complementar também pra gente alguma coisa. Então vamos ouvir o Evanilson nesse momento? Olá, para quem tiver interesse Um na minutinho. minha história. Peraí, vamos abrir um pouquinho mais alto. Olá, para quem tiver interesse na minha história, lá vai essa história. É uma história muito interessante, pois na década de 60, no final da década de 60, meu pai e minha mãe tinham muito interesse em ter uma banda na igreja. Então nós, lá em casa, todos os meus irmãos tiveram interesse em estudar música, menos eu. Eu não tive interesse, mas eu acompanhava os meus irmãos nas conferências. Meu pai até fez eu comprar um instrumento também, mas eu só estava sempre nas fotos, eu nunca estava tocando, né? Porque eu não tinha interesse em tocar nada. E até tem um caso cômico, né, que meu pai tinha um refrão dizendo assim: quem não entrar na banda tem que entrar no coro, né? Mas não é no coro do coral, é no coro da cinta mesmo. E tínhamos também a necessidade de estar ali como família, né? Ele queria que a família toda estivesse presente tocando ali. E ela foi chamada de Furiosa por causa de um certo irmão que se converteu à nossa igreja e começou a colocar um estilo assim muito furioso, né? Chamávamos ele de Pai Bondoso, que era um tal de José Rodrigues, que ele fazia músicas assim do estilo da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, aqueles dobrados, né? E aquilo ficou meio estranho para a igreja, porque na igreja não tinha esse estilo de música, né? E até que os irmãos aí pegaram no pé dele e ele se desconverteu, né? Desconverteu e foi para a igreja adventista de volta, né? Mas ele tinha muito interesse que a nossa igreja tivesse esse estilo, né? E não emplacou, né? Bom, essa banda aos poucos foi morrendo, porque o Everaldo, ele tinha ele bombardino e também tinha o piano, só que ele perdeu muito pro piano por causa do coral, que começou a vir a sessão do coral. O Itamar, que era muito bom tocador de trompete, desistiu da fé. E aí meu pai ficou muito frustrado com isso, porque comprou um trompete muito caro para ele. E aí ficaram os velhinhos, né? Os velhinhos que não sabiam tocar, que sabiam apitar, e aos poucos foi morrendo, né? E morreu por completo. Aí quando eu tinha 33 anos de idade, eu me interessei em tocar justamente o trompete do meu irmão, que estava parado na casa do meu pai. E aí fui na casa do meu pai e pedi emprestado, pedi para que ele me desse, mas ele não quis me dar. Aí eu pedi emprestado, aí ele ficou sem graça e me emprestou. Só que eu não consegui tocar uma nota nesse trompete. A primeira vez que eu fui tocar, o ladrão já tinha levado, né? E nós ficamos muito decepcionados, aí comprei outro trompete para não ficar sem, e se caso ele pedisse, eu tinha um outro para dar para ele, mas era 20 vezes inferior em questão financeira, né? E eu comprei esse trompete e um dia eu falei, sabe uma coisa, eu vou vender esse trompete. Não achei quem comprasse. E meu sogro disse assim, por que você vai vender? Toca comigo, eu gosto muito de tocar. E aí eu comecei a tocar. Só que eu tenho uma natureza de não começar uma coisa, não desanimar e nem mudar de foco, né? Como eu comecei a tocar, eu foquei o instrumento e aí comecei a tocar até demais, né? E foi demais o negócio, foi uma avalanche na minha mente o trompete, né? E aí fiquei tão ansioso para tocar com alguém que eu comecei a ensinar meus filhos a tocarem.
Aí depois todas as crianças da igreja, depois fui para Curitiba, mas você quer saber de São Paulo. Então, de São Paulo foi exatamente assim. Nós trouxemos a banda de Curitiba para São Paulo, e de São Paulo, essa apresentação ficou tão interessante que os irmãos de São Paulo quiseram aprender também, né? Então, isso aconteceu exatamente no ano 2000. No ano 2000 veio os instrumentos para São Paulo. Mas antes disso, eu já tinha começado lá no Paraná, né? E foi um começo também muito avassalador mesmo. Em 6 meses, a banda já estava no nível que tem hoje, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, a banda, ela evoluiu 6 meses, ela estava tocando tudo mesmo. Tanto a banda de Arthur Alvim como a banda de Vila Matilde. E aí comecei a dar aula nas outras igrejas, fui para o interior também. Agora nós temos uma banda boa lá em Rio Claro, temos em São Vicente, estamos criando uma banda em Hortolândia e Campinas. Já estive dando aula em como é que chama? Capão Bonito, onde formamos uma igreja por causa da música. Também Cesário Lange, Mogi das Cruzes, Guaianazes, Itaquera, temos uma banda boa. Então assim foi acontecendo. Agora já não dá mais para acontecer, porque antigamente só tinha uma banda, né? Se morresse aquela, mas agora não tem como matar mais esse projeto, viu? É para sempre. Que Deus seja louvado. Amém, amém. Muito obrigado aí, Evanilson, pela participação, né? Deixou aí um áudiozinho pra gente aí, contando um pouquinho da história da banda. Inclusive, eu perguntei pra ele, né? A pergunta era pra ele falar um pouquinho sobre a tal da Furiosa, né? Evanildo, você quer acrescentar mais alguma coisa aí na fala? Estou na live. Não, o que eu quero dizer é que tudo nasceu por iniciativa própria. Não foi a direção que apoiou esse trabalho. O Juarez entrou de novo na sala. Sabe o que eu estou falando, né? Tudo que aconteceu é por iniciativa própria, por muita luta, muita barreira, para a gente conseguir manter algum grupo. Hoje tem o Coral Canto Nobre, que é o mais longevo da nossa história, aí de 51 anos, tem o Renovação, que também é o mais longevo de conjunto. E assim, para sobreviver, tem que lutar muito. Verdade. Isso aí a gente reconhece, realmente foram grandes guerreiros da música, né, que a gente teve ao longo da história, pessoas que dedicaram suas vidas a esse ministério. É algo realmente assim admirável, né, algo louvável, e realmente a gente reconhece que a música na igreja sempre caminhou por iniciativa própria, né, privada. Agora que a gente está trabalhando aí no sentido da igreja também ter ali a sua iniciativa de parte da direção, os ministérios de louvor, né? Isso é algo importante. Fico feliz com isso. Sim, isso é muito bom, porque não veio para atrapalhar, mas veio para somar, né? Para ajudar. Isso é muito bom. E a gente sempre tem que dar apoio, né? Porque a gente, só a gente que está envolvido na liderança de um grupo musical sabe como que é difícil, né? Como são os desafios. Então, realmente, a gente que às vezes não está na liderança, a gente tem que apoiar. A gente que está de fora tem que apoiar, tem que orar, tem que ajudar, né? Tem que pegar para fazer junto, porque é difícil, mas também compensa, né? Vale a pena. Queridos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, vamos ouvir mais uma música e a gente volta já já, ok? E aí, quando a gente voltar, a gente também tem uns recadinhos ali do Malto, da Mari, que deixou para nós também um pouquinho do que eles lembram da história da música. Então, vamos lá, vamos ouvir mais uma música nesse momento. Maravilha, maravilha. Então, nós estamos nesse programa. One
Amém. Cine é maravilhoso, né? Retirado aí da obra do Messias, né? De Handel. Uma música bem complexa, mas muito bem cantada aí. Muito, muito maravilhosa essa música, Frontes Ergueis. Estamos aí de volta, né? No nosso bate-papo aí de hoje, nosso FM. E nós estamos de volta aí com o Juarez também. Juarez, seja bem-vindo de novo. Confirmando, Juarez, esse aí foi realmente o grupo César Franck, certo? Juarez, eu acho que necessita você conectar o seu áudio. Tenta ver se o seu áudio tá aberto aí para nós, pra gente te escutar. E aí, pessoal, a gente gostaria de saber um pouquinho mais da história da música, só que agora um pouquinho mais recente, a partir ali dos anos 2000, né, em diante. Como é que foi a história da música ali? O que vocês podem se lembrar? Pessoal, desculpa, é eu que não aumentei o volume aqui para ouvir vocês. Juarez, fala aí para nós. Agora sim estamos te ouvindo. Foi falha minha aqui. Cris, o Fernando acho que também tentou falar contigo. Fala, Fernando. Não, eu ia perguntar a gravação de quem era e se sabia o ano. O ano aqui não tem informação, mas aqui consta como sendo coral César Franck. É isso mesmo? É isso mesmo. Coral César Franck. Isso aí faz uns 30 anos já. Uns 30 anos. Com certeza. E uma coisa interessante, eu já ouvi vários hinos dessa coleção, recordando os hinos que marcaram a nossa história, mas nessa música aqui em especial teve alguma participação instrumental, né, ô Juarez? Tô ouvindo aqui. Sim. Tiveram algumas Isso cordas. aí foi o quarteto de cordas do Teatro Municipal, rapaz. Rapaz, o negócio fera mesmo, hein? É uma aventura. E mas ficou... olha, os velhinhos incríveis, rapaz. A gente fica contando o tempo, baixa um violino lá, levanta o violino na hora de entrar. Rapaz. Muita competência. Ficou muito bonito. bonito. Na verdade, 40 anos, hein? Só. Hã? 38 anos por aí. É? Eu era solteiro. Eu tenho 35 anos de casado.
É bastante tempo. Mais Bastante. ainda. 40 anos. Mais tempo ainda. Pessoal, teve algo assim que a gente tem que reconhecer que a gente que não foi muito legal, que acabou sendo lamentável, no sentido de o quê? Quando a gente volta, igual a gente tá falando aí de 40, às vezes até mais tempo, da época do Vozes do Advento, a gente tem gravações, né, de corais, parece que a coisa era um pouco mais intensa. E aí a gente passou alguns anos em que a gente não teve praticamente produções nenhuma, né? Vocês perceberam isso na nossa história? Então realmente a gente passou assim alguns anos em que parece que não havia produção de CD, ou parece que assim, passava muitos anos para aparecer uma coisa ou outra aqui. E agora, graças a Deus, que a gente está tendo um renascimento, várias produções acontecendo. Isso é muito, muito legal, isso é muito bom de ver. Por quê? Porque aí a gente vê que nós melhoramos, né? Nós despertamos. Não, a gente tem que produzir, a gente tem que registrar a nossa história, né? A gente teve até um programa ano passado com o Quarteto Luz com esse assunto, registrando nossa história. E hoje a gente pode ouvir, né, o César Franck cantando, Vozes do Advento cantando, porque lá no passado eles puderam gravar, né? Eles fizeram esse esforço de estar gravando para que ficasse registrado também, não só a história deles, mas as vozes também, né? A performance do grupo ali. Então a pergunta é o seguinte: a partir dos anos 90, anos 2000, o que vocês podem lembrar aí de grupos que surgiram além dos que a gente já falou, né? Renovação, Musarte, né? Que depois se tornou o Arte Vocal. O que vocês lembram aí que podem trazer pra gente de história da música em São Paulo? Depois dos anos 80, 90, teve uma revolução, podendo ser uma revolução na música na igreja, né? O estilo de música, então vem mudando paulatinamente todo o estilo de música, né? Então realmente houve muitos grupos bons, de qualidade de voz hoje muito melhor do que antigamente, né? Queira ou não queira, o pessoal tem uma performance muito melhor de técnica vocal, tudo. Hoje nós temos uma qualidade muito melhor de vozes. Se a gente tivesse a qualidade de voz que tem hoje, cantasse antigamente, as coisas seriam muito mais gostosas de ouvir, muito mais bonitas. Mas o que eu quero dizer é assim, nasceu muitos grupos bons aí, Coral Jovem principalmente, Coral Jovem de Arthur Alvim, muito bom, Coral Jovem de Vila Matilde, Coral de Sorocaba, nós tivemos o Novo Canto também, tem muitos grupos aí com qualidade muito boa de voz e de técnica vocal, né? Legal. O grupo Mas ABBA. Você falou o grupo ABBA? O grupo ABBA também, muito bem citado. O grupo ABBA também, o ABBA e muitos bons quartetos aí que nasceram, conjunto masculino, né? Então, é o Novo Canto. Temos Verdade. O Novo Canto é o tecnologia. Conjunto, não. Tecnologia também ajudou muito nesse. Tecnologia, lógico, tecnologia, ajudou bastante. Mas mudou bastante o estilo de música também, né? O gosto musical todo. Então, cada vez fica mais difícil você montar a música ela é eterna, né? Mas você vê, tem pessoas que a música antiga, hoje você canta Jesus, Alegria dos Homens, a música de Bach, ela vai mais mil anos aí, continua sendo a música bonita, tudo. Verdade. Mas precisam educar também as pessoas o estilo antigo e o estilo novo, né? Então, não pisar nas músicas antigas também, porque elas têm o seu valor. Com certeza. Senão, hoje nós não teríamos tanta música antiga, né? Do barroco e tudo, tocada hoje, depois de 500, 600 anos. Verdade. Eu tava conversando, irmão Evanildo, com a Adriane, né? A Adriane é nossa amiga da equipe Conectados, que teve também abrindo a sala do Zoom pra nós, né? E aí eu tive comentando pra ela, não, a gente tá ouvindo aqui umas músicas antigas aqui pra passar no programa. E ela comentou, falou assim, não, a gente às vezes brinca, mas tem muitas músicas realmente muito maravilhosas, muito lindas e muito bem trabalhadas harmonicamente, a letra muito consistente. Então realmente a gente tem muitas coisas que a gente tem a valorizar, né, desse repertório um pouco mais antigo, né? E diferente de algumas músicas hoje que vem às vezes vem um pouco pobre harmonicamente, né? Alguns grupos perderam aquela riqueza, né? E letra também, né? Letras imanentes, letras assim que inconsistentes, né? Tem tudo, é um conjunto de coisas, né? Verdade. Não é a música boa, ela é a melodia, a harmonia, o ritmo, tudo adequado e também uma boa letra também, né? Porque uma letra perversa, uma letra que não imanente, que não leva a nada,
Então, Não eleva você a Deus, né? Verdade. não eleva a Deus. Aquela letra pobre, né? Aquela letra que Pobre. às vezes tem letra de gente caído, né? De gente que só reclama, de gente que só fala da fraqueza humana. Não, vamos falar de Deus, exaltar a Deus. E Exatamente. realmente, assim, a gente tem que valorizar isso. E alguém diz que música boa não tem idade, né? Música boa é música Tem boa idade. sempre, né? Eu penso assim também. Então a é gente... boa sempre. Com certeza. Muito bem. Ô, Cris. Pessoal, sim, fala, Fernando. Eu tenho que falar de um grupo aqui que se eu não falar, os meus amigos vão me bater. Quando teve o Amigos para Sempre, 1.0, como você disse aí, desse Amigos para Sempre, nós, meninos, montamos o Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. Estrela da Manhã era um conjunto masculino, tinha ali 7, 8 meninos, né? Jovens, a gente tinha aí 17, 18 anos, e foi muito bom também. Nós começamos Muito ali, bom. né? O estilo quarteto, né? Foi muito bom. Muito legal, muito legal. Mais um grupo aí. E aí, Aliás, o que saiu de Arthur Alvim sempre foi bom, né? Porque a igreja é musical, né? com certeza. Ela respira a música, né? Tá no Respira DNA. a música, respira a música. Falou tudo, né? Muito bom. Eu quero colocar agora aqui o videozinho que o Malton e a Mari deixaram para nós. Então a gente vai ouvir o que eles têm a dizer para nós também, o que eles podem relembrar sobre a história da música. Então vamos apreciar aí. Maravilha, maravilha. Então nós estamos nesse programa especial aqui conhecendo a história da música da nossa igreja. E agora nós gostaríamos de convidar aqui 2 participantes super especiais, né? Né, Ulisses? Vamos chamar aí o Malton e a Mari, né? Isso aí. Maravilha. Pessoal, dá um oi pro pessoal da rádio aqui. Olá, tudo bem? Olá, Ulisses. Olá, Cris. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. Estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. A gente está muito, muito grato pelo convite. Muito obrigado. Nós que estamos gratos também por recebermos vocês aqui, né, novamente, para estarmos conversando sobre esse assunto. E hoje, como a gente tem conversado, o nosso assunto é história da música da nossa igreja. E a gente começou querendo conhecer a história da música no estado de São Paulo, né, um estado que tem a música aí de maneira predominante, né, muito forte. E a gente gostaria de conhecer algumas coisas a respeito disso, né? Então, a gente esteve preparando as perguntinhas e gostaríamos de saber o que vocês podem falar sobre isso. Primeira pergunta é o seguinte: o que vocês lembram de mais antigo sobre música na igreja aí no estado ou na cidade de São Paulo? O que vocês lembram assim, de mais antigo, de grupo musical ou de música na igreja? Olha, de música na igreja local onde a gente frequentava, existia o programa Louvor Entre Amigos. Isso já há bastante tempo, né? E é uma das coisas que eu me lembro desde a infância. Louvor Entre Amigos, muito bacana. Então quer dizer que essa adaptação agora que vocês estavam desenvolvendo em Alvim, na Vila, ou Entre Amigos, era uma ideia que vocês já tinham anteriormente? É uma coisa que vem desde bastante tempo, né? Cara, que maneiro. Muito legal. Maneiro mesmo. Muito legal. Mari, lembra de alguma outra coisa aí? Ai, bem, olha, Não é ideia. Eu sempre fui não do é estado de São Paulo. Foi feito isso. E eu Verdade, foi feito. lembro muito quando eu era pequena, meus pais sempre cantaram em coral. Eu morava em Campinas. E meus pais cantavam em coral, sabe? Esse coral que usava toga, sabe? Sim, eu também me lembro. Eu achava o máximo, né? E então a lembrança que eu tenho é eu pequena, meus pais indo ensaiar, como a gente faz agora, né? Indo ensaiar e a gente lá correndo nos corredores da igreja. Enquanto acontecia ensaio. Ensaios. Mas assim, lembro muito de corais, assim, sabe? Entendi. Hoje tem menos, né? Mas na época tinha bastante. Verdade. Era bem predominante na época, né? Os corais tradicionais ali, né? Sim. Já tinha grupos também, mas os corais eram mais predominantes. E você lembra do nome do coral? Arautos da Verdade. Arautos da Verdade. Arautos Era da coral Verdade. da região campineira, de Campinas. Isso.
Isso. Olha, bem interessante. Viu, Ulisses? A gente achou que ia falar mais sobre a música, ou só sobre a música na capital, mas tô vendo que a gente tá aí falando sobre um pouco, né, de outras regiões de São Paulo também. Isso é bem interessante. Cara, pegou uma interiorana aí. E é muito bacana, assim, saber essas questões, porque vamos lá, vou botar na minha geração, né? Eu sou da geração do 90 pra frente. E aí, pra gente tem algumas coisas que a gente acha que sempre foram dessa forma, né? E aí, quando a gente vê, assim, que tinha uns formatos, às vezes a gente chega com alguma ideia, tipo, vamos fazer assim, e alguém, por exemplo, o Malton falou da parada do... Entre Amigos. Entre Amigos, que já era uma parada que eles já faziam. Isso é muito bacana, saber que a gente compartilha a mesma ideia, coisas boas vão sempre repetindo o padrão, isso é muito bacana. Legal. Agora, eu queria saber, olha, quais grupos musicais, Mari, Malton, quais grupos musicais aí na região de São Paulo vocês acham que se destacaram e surgiram aí, desde quando se lembra? Década de 70, 80, 90? O que vocês podem lembrar disso aí? Bom, grupo musical, eu lembro de, por mais que fosse coral na época, mas um coral jovem, Ebenezer. Eu não sei se é da década de 90, acho que até antes. É antes, com certeza. Ebenezer, César Franck, quartetos. Como se chamava o quarteto do seu pai? Quarteto Arauto Celeste, né? Nossa, 80, olha aí, década de 80, quarteto Arauto Celeste. O que tinha na União, se eu não me engano, não lembro se é Castelo Forte. Tinha um quarteto na União na época também, não tinha? Era o quarteto da União mesmo, o pessoal chamava, não sei se tinha um outro. Tá. Era a Verdade Presente, na verdade. Verdade Presente, isso é verdade. Verdade Presente. Castelo Forte foi um das produções. Eles tiveram 2 produções. Eu acho que a primeira... A primeira eu não me lembro o nome. Era em fita cassete, né? Tinha até aquela música Minha Paz Te Dou, e eu tenho até ela gravada aqui. Eu repassei ela de cassete para arquivo digital. E também o segundo CD, que foi o Castelo Forte. Por isso que você confundiu, Ulisses. O segundo CD deles, eles cantavam Castelo Forte. Tô falando pra carregar o celular. Maravilha. Malto, mais algum outro grupo, você acha? Você lembra, assim, que se destacou nessa época? Tinha um grupo na Vila Matilde, como é que chamava? Era um conjunto, inclusive, que quem dirigia era o Ivanildo. Eu sei. Arte Sacra. Arte Sacra, olha aí que legal. São vários grupos que a gente nem tinha ouvido falar, né, Ulisses? Eu não, eu confesso que não. Quem dirigia esse grupo era o Ivanildo. Interessante, hein? Tinha Escola Magalhães, tinha Júlio Bertelli, filho do Davi Pai Silva, né? Interessante. Uma turma legal. Legal mesmo. Agora, dos grupos que já existem hoje aí, os grupos mais tradicionais, ou os grupos que já estão aí na caminhada há muito tempo, como o próprio Arte Vocal aí, que vocês participam, ou como Renovação também, esses grupos que a gente conhece, vocês lembram quando que foi que eles surgiram? Olha, é que você pediu mais de 90 pra cá, né? Sim. Mas na época existia o Fonte de Luz, existia o Amigos para Sempre. Amigos para Sempre, olha. O Amigos para Sempre não é recente? Não, aqui é a nova geração, entendeu? O Amigos para Sempre, que a gente ainda vai receber aqui como grupo no programa, os nomes é uma dos segunda grupos geração. Amigos Verdade. para Sempre 2.0, porque o 1.0 é bem antigo. Eita, rapaz, eu tô por fora mesmo. Porque a lembrança que eu tenho de música em São Paulo, como eu moro na fronteira, né, entre São Paulo e Rio, e o pessoal, você sabe, né, o pessoal de São Paulo vem muito pra cá, né? Sim. Edilane, Edileide, o Emerson, a mãe deles, né, vinha muito pra cá, tipo, eu cresci com essas pessoas aqui, então eu acabei conhecendo alguns grupos musicais.
Mas os que eu já conheci já eram a galera, já era mais novo, já era Renovação. Aham. Sim. Inclusive, por exemplo, ano que vem o Arte Vocal tá fazendo 30 anos. Olha aí. O Renovação, se a gente tá fazendo 30, a Renovação deve estar fazendo uns 35. Sim. Eita, mano. 30 anos. 30 anos. Então, O grupo é mais velho do que eu. então deve ter surgido aí por volta de 93 ou... Arte Vocal 92. 92. Eu tô ruim. E convida nós aí pra poder comer o bolo, pra ajudar vai ter vocês aí também. Vamos programar uma sessão aí. Já vai ter passado o Covid, já vai ter passado Se todo mundo Deus vacinado. quiser. Rapaz, eu quero fazer parte dessa festa aí, hein? Não, Festão já do tá Arte. todo mundo convidado. Inclusive os nossos amigos e ouvintes aí, né? Maravilha, maravilha. Bola. Já fica Um ano de com... antecedência. Como? Um ano de antecedência. todo Um mundo ano de convidado. antecedência. Um ano de antecedência. Vamos se preparar para a festa boa aí, aniversário de 30 anos do grupo Arte Vocal, né? Ainda falando assim sobre música, se vocês fossem ressaltar assim, algum ponto positivo e algum ponto ainda a melhorar com relação à nossa música hoje, né? A gente viu que, graças a Deus, nós tivemos evolução nesses anos aí, a gente melhorou bastante. Mas na opinião de vocês, o que seria possível assim tá melhorando e o que tá legal assim que vale ressaltar na música da nossa igreja atualmente? Olha, eu acho que a parte instrumental, eu acho que a parte também de a gente ter músicas mais autorais, a parte de composição mais nossa, sabe? Entendi. A gente ainda tá preso muito a covers ainda, né? Verdade, E verdade. isso não afasta um pouco da gente da própria identidade. Tá? Legal, legal. E a música instrumental, você acha que ainda pode crescer? Ou deveria crescer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Interessante. Até como banda para próprios grupos, entendeu? Acho que faltam músicos instrumentais também. Legal. Apesar que ainda tem sentido falta de vocalistas, né? Também. Infelizmente, dia para vocalistas comprometidos, essa juventude assim que corre no sangue mesmo a música, né? Verdade, aquela galera que tá animada ali pra ficar horas e horas ensaiando e Galera se que viaja preparando. 200 que quilômetros viaja. pra ir pro ensaio. Verdade, fazendo um pouquinho de falta. Na hora que acaba um programa, acaba um culto, alguma coisa, o pessoal ainda fica ali mais um tempo. Vamos cantar essa agora? Vamos puxar aquela, tal. Verdade, tá faltando. Molecada assim, uma turma assim, viu? A gente tá com uma turminha de caseiro, né? Um jovem caseiro, quer ficar em casa, só quer ficar no telefone, no computador. Infelizmente, a gente tem essas dificuldades aí, né? E você, Mari, algum ponto que você acha que dá para destacar e algum a melhorar também na nossa música? Olha, eu vou falar de que já melhorou bastante, como você disse. Hoje a gente vê alguns trabalhos da igreja feitos, né? Agora até recentemente, Brasília e tal. E você fica, assim, orgulhosa de ver, né? Com certeza. Mas eu acho que falta um pouco de estudo ainda, sabe? De correr atrás, sabe? Eu acho que falta um pouco, talvez, de conhecimento. Porque música não é só você ir cantar, né? Uhum. Existe um que a gente... que as pessoas nascem com ele, mas a gente precisa também correr atrás, se inteirar do que pode melhorar, de preparo e de tudo mais. Então, Com certeza. que precisa isso. Não quer dizer que a pessoa que tem talento, que ele não precisa de estudar e correr atrás e se aprimorar, né? Porque a gente tendo talento já é uma grande bênção, mas se a gente se aprimorar, vai ser uma bênção muito maior ainda do que se a gente ficar sem no estudo ali só no que a gente conhece, né? Estagnado. Uma sugestão? Sim. Uhum. A gente poderia talvez criar em cursos de férias, com workshops, alguma coisa assim, para os grupos do Brasil todo, pelo menos, aqui, né? Isso é legal. Falando a região, a nacionalidade, né? Isso é muito legal, uma boa ideia, Malton. Porque a gente tem tido bastante sucesso com os cursos de música instrumental,
né, de férias, e o foco realmente é instrumental, também tem a música vocal ali, também tem um coral, mas os cursos de músicas de férias, eles têm um bom foco, assim, um foco bem no instrumental, e tem sido uma bênção. E é uma ideia a ser desenvolvida aí, né? E o interessante dessa ideia é que às vezes a gente também não precisa ficar, às vezes, só esperando das uniões, né? A gente pode fazer cursos menores também, a níveis estaduais. Aí em São Paulo mesmo, a associação em si já tem grupo, apencas de grupos para poder participar de um tipo de trabalho assim. Muito boa ideia, Malton. Com certeza. E o legal é que a troca de experiência também, né? Troca de experiência. Eu acho que é muito interessante, assim, cada um, mesmo aqueles que já cantam, então, tem as suas experiências para passar. E essa troca é muito boa, eu acho que é muito... acontece muito crescimento quando isso, né? Quando as pessoas, quando a igreja, por exemplo, promover isso, com certeza vai haver crescimento, né? Com a certeza. troca. Com certeza. E até aumenta a união, né? Aumenta a Isso união aí. ali entre os músicos e tal, que tem aquela integração, aquela coisa legal, né? Nesse sentido aí, quando tem os encontros, o problema é que o encontro às vezes é só um final de semana ali, o pessoal só vai cantar junto, não tem aquela parte da instrução, né? Mas quando acontece um encontro de corais, um encontro de vozes masculinas, a gente vê uma integração entre os músicos ali que é bem positiva, né? Somente entre os cantores ali, o pessoal que canta, isso é bem legal. Acho que seria legal, talvez, um retiro, tipo, um retiro de jovens, retiro de não sei do que, né? Vários retiros, né? Poderia ser um retiro para músicos, né? Passar ali 4 dias ali com temas desde direção de grupo, como produção musical e tal, né? Isso seria muito legal, fica uma ideia muito boa aí, né? Vamos correr atrás e trabalhar dessa ideia aí. Vou até anotar no meu caderninho aqui. Anota aí, Ulisses. O Ulisses é o cara das ideias aí e depois ele passa as ideias, viu, gente? O Ulisses é o cara que faz de tudo pra acontecer. Ulisses, você tá querendo falar um minutinho, a gente tá te interrompendo. Então, fala aí. Eu ia falar duas coisas. Acrescentando o que a Mari tinha falado, né? Que, tipo, no Rio a gente tem um dito, né? Que fala assim, as coisas perecem pelo mau uso. O cara pode ser muito bom, cantar muito bem, tocar muito bem, mas se ele não tiver prática, não tiver dedicação, não tiver um tempinho pra estudar, não vai adiantar de nada. Uma hora, ele vai acordar de manhã, o alcance dele já não é o mesmo, a velocidade dele no instrumento que ele toca não vai ser a mesma, então ele já vai começar a ficar pra trás, né? Porque os outros vão começar a ocupar os lugares, e esse não é o objetivo pro músico, né? Pro músico sempre tem espaço. Pode ter 50 músicos, vai ter espaço pra 200. Sempre tem espaço pra todo mundo. E Cris, você me permite fazer uma pergunta pra eles? Sim, com certeza. Eu ia perguntar, que é uma parada assim que eu sempre me pergunto isso todas as vezes. Principalmente você que já acompanha assim, minha parte musical, né? Eu viajo, quando eu comecei a cantar com o grupo no Rio, eu viajo 200 quilômetros pra ir pra capital, pra ensaiar. Agora eu moro lá, mas no começo eu dava esse corre. Mas eu sempre tive algo que sempre me animava a cantar, que eram as boas experiências, assim, coisas que tocavam o meu dia a dia. E aí eu queria saber pra vocês, assim, vocês têm alguma recordação de algo que todas as vezes que vocês cantam, vocês lembram o motivo de vocês continuarem cantando? Aquilo sempre anima vocês a continuar cantando? Vocês têm alguma coisa assim? Olha, posso citar uma recente? Pode. Nós estamos isso é redundante ficar falando toda hora, pandemia, né? Mas a gente está sem ensaiar já há 1 ano e quase 2 anos, né? E algumas semanas nós fomos cantar a uma igreja, aí fizemos o trabalho ali e tal. No final do culto, uma pessoa mandou uma mensagem no nosso WhatsApp, né? Falou assim, olha, hoje eu recebi uma resposta de Deus, porque eu estava desanimado, com depressão, já há muito tempo, e orando a Deus, porque parecia que Deus não estava me ouvindo mais. E eu já estava desanimado, já há muito tempo sem ir à igreja também, dentro de um quadro todo mundial, né? E nesse meio tempo perdi uma filha e tudo, e eu estava sentindo que Deus não me ouvia mais.
Mas eu comecei a conversar algumas vezes com Deus e vi a igreja, soube que o grupo ia cantar e vi a igreja. E vocês cantaram para mim. Então, Olha que benção, hein? a gente sente que aquilo ali não fomos nós, né? Não é sobre nós que nós estamos falando, né? Então, assim, isso são algumas respostas que o Ministério traz para nós, né? Que a gente pode ver. Algumas a gente nunca vai saber, só vai saber estar no céu, né? Mas isso são algumas experiências que a gente tem, assim, quando a gente vai à igreja com o intuito de louvar a Deus, né? Louvar a Deus e render louvores e que as letras das músicas sejam de esperança, de ânimo, e aí fica essa experiência. Olha que interessante, Ulisses, se você me permite falar antes de você. Claro. Não. Ele deixou ali claro que ele ficou sabendo que o grupo ia cantar e foi à igreja, tá vendo? Então, quer dizer, a gente vai à igreja por Cristo, sim, mas às vezes a gente fica tão desanimado e aí quando há algo especial, nossa, o grupo vai lá, né? Vai cantar, vai ter uma mensagem especial, cantada, que o grupo vai trazer, a pessoa acaba vencendo o desânimo e vai à igreja. Então, quando o músico fica desanimado de cantar, né? Desanimado de ensaiar, ou desanimado de ir à igreja, lembre-se que a sua música vai abençoar a vida de muitas pessoas. Não é o grupo, né? Não é o grupo. Verdade. Não é. Na verdade, mas mas se a nossa música beneficia em algumas situações, pode ter certeza que os mais beneficiados somos nós. Com certeza. Né? Quando a gente faz esse trabalho, não tenha dúvida, os mais beneficiados somos nós. Por mais que você fale, olha, eu me senti bem, é trabalho do Espírito Santo, né, no nosso. Sim, com certeza. Maravilha. E tu, Mari? E tu? Eu acho que vai ficar mais ou menos na mesma. Por exemplo, vai compartilhar. A gente faz trabalho em hospital, para mim, faz muito tempo que a gente não faz. Para mim, quando eu tô ali, eu tenho a certeza, por mais que não seja um ministério, a gente no hospital, a gente não faz uma formação como grupo, né? Se apresenta como se apresenta em igreja, não é assim. A gente vai diferente. Mas eu me sinto realizada, porque eu lá no hospital, eu sinto que eu faço parte de um ministério. E eu sinto que, tipo assim, nossa, não dá para parar, sabe? Porque vocês sabem, a gente tá cantando aí quase 30 anos, né? Só no arte. E a gente, tem horas que a gente cansa, né? Fala, puxa vida, acho que já faz tanto tempo, acho que já tá na hora de parar e dar lugar para outros e tudo mais, né? Mas quando você passa por situações assim, quando você ouve coisas assim, você fala, não é a hora ainda de parar, não é a hora ainda. Verdade. Porque Deus, não importa se a gente está mais defasado, se a gente está mais até antiquado. Não, isso não importa para Deus, né? Na verdade, é a nossa disposição de fazer o trabalho, né? E o interessante é o seguinte, a nossa disposição de ir lá e fazer o que está ao nosso alcance, né? Traz uma grande bênção para nós e para aqueles que ouvem também. E no final, o Espírito Santo ele faz o trabalho principal, que é o de conversão, né? E de levar a alma ao arrependimento, de levar a alma até Deus. Isso é um trabalho realmente por excelência, né, Ulisses? É isso aí. Maravilha. Pessoal, olha, foi muito bom ter a participação de vocês aqui. Eu agradeço de coração, mesmo. Viu? E a gente vai continuar aí falando sobre esse assunto da história, da música aqui na igreja. E que Deus abençoe ricamente a vocês e o ministério de vocês aí também, ok? A gente é que agradece mais uma vez. São sempre inspiração para nós, né? Com certeza. Obrigado, Cris. A gente espera ainda poder colaborar, né? Ainda, se é possível colaborar ainda com esse ministério, com os que estão vindo, porque tá vindo gente nova por aí, né? Com certeza.
Uma geraçãozinha nova. Ser inspiração para aqueles que estão vindo, para eles. O meu maior desejo é que eles sintam que vale a pena, entendeu? Porque a gente estava falando agora mesmo que alguns a gente sente assim um pouco de desânimo, né? Não, um amor menor, um apego menor. Verdade. Né? Novos. Mas o que a gente quer passar é isso, que vale a pena sim, vale a pena. Vale a pena se dedicar de coração, né? Vale. A recompensa é grande. É isso aí, gente. Grande abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, tchau. Eunice. Tchau. Tchau. Maravilha, pessoal. Estamos então de volta, né? Estamos de volta aí com o nosso FM. E ouvimos aí o que os nossos amigos tinham a dizer, né? E agora, queria saber, né? A gente já está chegando na fase final, na parte final do nosso programa. Queria fazer para vocês a mesma pergunta que a gente fez ali para o Malton, né, e para a Mari. E a pergunta é a seguinte: o que vocês podem trazer de ponto positivo, né, da nossa música atual? E aquilo que vocês acham que, assim, que a gente pode melhorar ainda, o que vocês gostariam de deixar para nós? E também já deixa um conselho final para os nossos ouvintes aí do nosso programa. Quem quer falar primeiro? Bom, se ninguém falar, eu vou falar. Vai lá, Ivanildo, sua vez. Não, eu acho que eu já me aposentei de música, mas eu gostaria de deixar minha mensagem para quem é líder, né? Para focar os grupos, focar na integração social das pessoas, da inclusão social, né? Focar a salvação de almas, né? Cantar unicamente para adorar a Deus, né? E participar na igreja, participar nos cargos da igreja, não ficar simplesmente como cantor. Ele canta e vai embora, não participa em nada, só vai na igreja quando canta, só quando toca. Então isso é uma coisa muito triste. Então eu acho que deve ser participante da igreja, né? Isso é uma das coisas importantes que eu gostaria de deixar para as pessoas que continuarem nessa jornada, nesse trabalho, né? Que focasse a igreja mesmo de coração. Essa é o que eu gostaria de dizer. E que escolha também as melhores músicas, né? E a melhor possível, né? Para adorar a Deus. Porque às vezes tem músicas muito boas, mas não servem para adorar a Deus. A gente sabe disso. Muitas vezes a gente quer que as pessoas engulam e aceitem essa música de qualquer jeito, né? Então todas as músicas são boas, são gostosas de ouvir tudo, mas tem músicas que são apropriadas para adorar a Deus e outras não. Então cada um faça o seu juízo, ninguém não sou juiz para julgar quem canta música boa, quem não canta, mas cada um sabe qual a música que agrada a Deus, e se não sabe, procura saber qual a música que realmente tem, que consegue realmente agradar as pessoas e a Deus também, tá? Principalmente a Deus. É o que eu queria deixar para vocês. Maravilha! Muito obrigado. Pode falar, Lília. Eu gostaria de complementar o que o Ivanildo falou, eu acho muito importante, né? Porque não adianta a gente ir na igreja só cantar, primeiro a gente tem que viver o que nós estamos pregando, né? A música é uma pregação também, então a gente tem que viver aquilo, então não adianta só ir lá e cantar, né? Outra coisa também, outro ponto que eu achei importante também é sobre a seleção das músicas que a gente vai fazer, né? Porque, por exemplo, eu nunca fui líder de grupo, né? Eu sempre participei, eu desde criança, como eu já falei, já cantei, já participei de vários grupos e coral e tal. E quando chegamos aqui em 2005, né? Na realidade, foi dia 31 de 2004, 31 de dezembro que eu cheguei aqui. E parte do Renovação, 8 componentes vieram, né? Nesse ano, né? E aí nós decidimos continuar com o grupo aqui. Mas, enfim, no começo foi até o Luciano, que era o líder do nosso grupo aqui, mas aí ficamos até mais ou menos até de 2005 até 2008. Aí depois demos uma pausa, né? E aqui em Sacramento não tinha muitos grupos, não tinha grupo musical, né?
E nós trouxemos o estilo do Brasil para cá. E imagina, para um lugar que não tem música, né? E um grupo jovem cantando. Então, assim, algumas pessoas não aceitaram muito a música daquela época, né? Houve resistência de algumas pessoas. Então, nós paramos o grupo por um tempo, mas em 2013, teve um programa, porque assim, aqui nós temos a Igreja Brasileira, e um grupo de brasileiros, nós fizemos um coral, e uma pessoa de muita influência de música aqui, chamou o coral dos brasileiros, nós fizemos um coral de brasileiros aqui, né? E eles gostavam da qualidade do nosso coral, e nós fomos participar de um programa beneficente. E como nós tínhamos o Renovação também, só que nós estávamos parados, né? E eles chamaram o Renovação para participar e tal. Mas faz muitos anos que nós paramos de cantar, mas a gente acabou indo cantar. E aí uma visitante gostou muito e pediu que a gente fosse cantar lá na igreja dela, tá? E nós fomos. Mas enfim, para encurtar a nossa história, né? Nós aqui como grupo começamos em 2013 novamente, né? E aí eu comecei a ser a líder do grupo. Mas eu estava aqui num lugar que a gente percebia os gostos das pessoas, né? Era diferente o gosto de música do gosto que nós tínhamos, né? Então, a minha preocupação, porque aí eu era a líder do grupo, né? Aí a minha preocupação era, em primeiro lugar, eu preciso escolher uma música que agrade a Deus. Eu acho que é o primeiro lugar, né? Você analisar a música, será que essa música agrada a Deus? A mensagem, a música em si mesmo, né? A melodia, a harmonia. E, em segundo lugar, se a música agrada a nós que estamos cantando, né? Nós também precisamos ter o prazer de cantar. E terceiro lugar, se essa música vai agradar os ouvintes, né? Então, Legal. Acho que essas três coisas, elas têm que estar juntas, né? Agradar a Deus, a mim, que vou cantar, e as pessoas que vão ouvir. Então, eu acho que todos os grupos deveriam, grupos individuais, quartetos, grupos maiores, corais, né, devia também se preocupar com as pessoas que vão ouvir também, né? Lógico, em primeiro lugar, a Deus. Essa é a minha mensagem também. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Lilian. Muita sabedoria. Verdade. Conselho muito bom. E só um detalhe. Sim. Só um detalhe. Nós agora já fomos mais aceitos, temos uma boa recepção pelas pessoas aqui, né, onde nós estamos. Participamos também do coral. Então, assim, a união faz a força, né? Então, na música, a gente tem que ter essa sabedoria, né? Em pensar não só na gente, né? Mas também pensar no próximo, né? Pensar no próximo, no todo, na igreja, né? Uhum. Isso é muito importante, realmente. Muito obrigado, Lilian. Foi realmente um maravilhoso conselho aí. Márcia, já quer aproveitar e deixar as suas palavras aí também? Eu acho que a Lilian já falou tudo. Eu acho que a Lilian falou tudo o que a gente precisa, né? Eu também agora nunca participei liderando grupo nenhum, mas agora estou aqui com ela aqui no Renovação, a gente está trabalhando. Chegou em boa hora. E estou aprendendo muito, e realmente eu acho que a escolha da música é algo muito importante, né? A gente precisa realmente escolher músicas que a gente possa estar louvando a Deus e que a gente possa estar levando conforto para quem vai ouvir também, uma mensagem para quem vai ouvir também. Eu acho que é muito importante isso. E a nossa vida pessoal também, né? Porque quem trabalha no Ministério da Música é olhado por todos. Você é um exemplo para muitas pessoas na igreja. Então a gente tem que, querendo ou não, você tem que dar um exemplo da sua vida cristã, né? Também. Verdade. Não só quando você canta. Verdade, a vida tem que estar em conformidade com o que se canta, né? Isso é essencial. Maravilha, muito obrigado também, Márcia, aí, pelas suas palavras, né? Fernando e Juarez, faltam vocês.
Quem que vai falar primeiro? Eu falo primeiro. Vai lá, Fernando. Tem algumas frases que historiadores falam que um povo, um país que não preserva a sua história não tem futuro, né? Então, assim, por mais que as músicas até hoje tenha sido a maioria músicas cover, né? Como o Malton falou, a gente tem pouca produção, né? Nossa, eu acho que apesar da tecnologia, apesar de tudo, a gente consegue manter um padrão bom de músicas. Não precisa ser aquelas muito antigas, né? Mas a gente consegue ter um padrão legal de músicas, mesmo sendo jovem, que agrada todo mundo, né? Agrada a Deus e agrada a gente também, agrada quem está nos ouvindo, né? Como a Lilian falou. Não adianta também você falar assim, eu vou cantar isso aqui porque eu gosto muito. Mas a igreja não gosta. Mas eu vou cantar, eu gosto. É para Deus, não quero nem saber da igreja, né? Alguns, de vez em quando, têm esse tipo de pensamento. E aí você vai contra tudo e todos, né? E aí você acaba jogando fora aqueles momentos, né? Então, vale a pena preservar a nossa história, né? De música e manter aquele padrão que a gente gosta. Toda vez que você canta música ou mais antiga, ou mais tradicional, os mais jovens podem até não gostar, né? Ficar assim, música de velho. Mas a igreja, na maioria, gosta. Verdade. Né? Então, eu acho importante isso. E se você gosta desse estilo, mantenha o estilo e mantenha a história também da igreja. Verdade, verdade. Juarez, pode deixar suas palavras finais aí para nós? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Bom. O que o Fernando disse faz sentido. Até porque não existe música velha e música nova. Existe música boa e música ruim. Verdade. Essa que é a verdade. Pode ser coisa nova, pode ser feita por experts aí, caras super, mas quando a música é ruim não adianta que ela não avança, né? Pode até ter uma meia dúzia que gosta, mas faz para si mesmo, né? E também não faz sentido isso. Se a igreja não gosta, se os que nos ouvem não gostam, o que eu estou fazendo? Me diz. Verdade. O louvor é para Deus, mas também... Que utilidade tem isso? O louvor é para Deus... Que utilidade tem o meu trabalho? Verdade. Como eu ia dizer, o louvor é para Deus, mas ele também precisa elevar quem está ouvindo, né? Tem que estar adequado. Sim, claro. O louvor é para Deus, mas você não canta sozinho no seu quarto. Ninguém quer cantar sozinho no seu quarto porque o louvor é para Deus, né? Todo mundo quer ir lá na igreja, apresentar, fazer o melhor possível, né? Se empenhar para fazer uma coisa bem feita, bonita. Então é para agradar a Deus e agradar as pessoas também. Aliás, se as pessoas não se agradam, você é um grupo falido, né? Porque você vai acabar perdendo tudo, porque se as pessoas não recebem com carinho o que você está fazendo, com gosto, gostam, apreciam de ouvir aquilo, também não adianta nada cantar para si mesmo, né? Não adianta, canta no banheiro, então. Né? Verdade. Mas nós precisamos preservar o que é bom, né? E tentar, na medida do possível, tirar as arestas ou acertar, arredondar aquilo que não é tão bom, porque não adianta você cantar para uma congregação que não está gostando da música que você canta. Que graça tem isso, né? Então a música tem que partir de 3 pessoas, tem que gostar muito, muito delas. Quem está cantando, quem está ouvindo e Deus, que está acima de todas as coisas e pode ser honrado ou até desonrado pela música que nós fazemos. Não é porque eu tenho um estilo de música que eu defendo e que eu preservo e que eu conduzo há mais de 50 anos, que eu vou dizer que a música nova é ruim. Não é, mano. Não tem música boa, ruim porque é nova, nem boa porque é velha. Não existe isso. Verdade. A música é boa ou é ruim, independente da idade que ela tenha. Verdade. Então, eu acho que os grupos devem sim se empenhar em fazer o melhor, em buscar melodias bonitas, sabe? Eu tenho uma questão com melodia, sabe?
Eu entendo que a harmonia e ritmo é técnica. E a melodia é inspiração. Complemento. É verdade. A melodia é inspiração. Né? Essa foi forte, é isso mesmo. Você pode fazer um arranjo bonito, todo dissonante ou todo consonante, não importa. Mas não tem ninguém que sai cantarolando essa música da igreja. Verdade. Percebe? Se a melodia não pegar, se não tiver o sabor da melodia em cada música, por complexa ou simples que ela seja, nós não temos... O nosso ouvinte não vai gravar essa música, não vai sair cantando essa música. Quando a música é boa, você vê as pessoas saem cantarolando os pedacinhos, os refrões, né? Mas quando não... Então eu até apelo para que as pessoas busquem isso aí. Eu sei que existe muita modernidade ser criada na música. A partir da melodia você vai fazer os arranjos. Com certeza. Vai tá falhando um pouquinho o seu áudio, Juarez. Dividir vozes. Juarez, falhou bastante seu áudio, nós não conseguimos te entender. A melodia é alta, isso aí vai harmonizando, fazendo um tom interessante. Mas não estou entendendo. Nós estamos tendo um pouquinho de problema técnico aqui. No final da sua fala, Juarez. Nós entendemos um pouco, né, do que você falou agora no final. Eu acho que parou, realmente parou. Mas creio que foi possível entender, né, aí as palavras finais, os conselhos do nosso amigo, irmão Juarez também, né? Queridos, foi muito bom ter vocês aqui, né? Agradeço por estarem conosco até esse momento, né? E vamos buscar, né, cada dia mais estar melhorando, aprimorando e fazendo o nosso melhor para o nosso Deus. Gostei muito, aprendi muito da história da nossa música, né, aqui na igreja, aqui no Brasil, né, porque tudo iniciou ali no estado de São Paulo. Fiquei muito inspirado com isso. E agora vamos continuar aí nesse ministério, né? Deus abençoe ricamente, abençoe o ministério aí dos nossos amigos que estão conosco, acompanhando tantos participantes aí, Renovação nos Estados Unidos aí, Márcia, Lilian, Deus continue abençoando o ministério de vocês. Também, amém. Posso falar só uma coisa? Sim, com certeza, pode falar. Já deixar aí meio que de sobreaviso, a gente tem um programa em novembro, final de novembro do Renovação, aí a gente vai passar pelo YouTube. Maravilha. Convidamos todos vocês. Que tudo dê certo, né? Amém. Vamos querer assistir a live aí de vocês, hein? Vai dar certo. Vai sim, com a graça de Deus. Então, Deus continue abençoando aí o ministério de vocês aí na Califórnia. Amém. Deus também continue abençoando aí o trabalho, o ministério aí, o legado que o irmão Evanildo deixou aí. Sei que, por mais que aposentou, né, Evanildo, mas continue apoiando, continue aí ajudando aí o ministério do trabalho aí na Igreja da Vila. Isso é uma grande bênção. Irmão Juarez tá aí também há muitos anos já com o Coral Canto Nobre, né, nesse ministério muito abençoado. Deus continue abençoando e te capacitando cada dia mais, né? Irmão Juarez tem grandes talentos, isso é uma grande bênção, né? Temos até belas letras no Inário, que o irmão Juarez também fez a versão, isso é um grande talento. Deus seja louvado e continue te abençoando. Fernando, também, Deus continue te abençoando aí cada dia mais no seu ministério, trabalhe com êxodos e aonde você estiver atuando também no Ministério da Música, que seja uma grande bênção. A gente perdeu a conexão com o Cleverson, mas também desejo que Deus continue abençoando o Cleverson no seu trabalho, também tem sido ali uma grande bênção. A Igreja da Vila, né, ele no Ministério da Música ali, isso é muito bom. Quarteto Luz e todos os projetos que ele tem se envolvido. E Ulisses, grande amigo, parceiro, Deus continue te abençoando também no seu ministério, no seu trabalho aí cada dia mais, né? Amém, mãe. E queridos, para nós encerrarmos, nós vamos ouvir duas músicas das antigas. Dessa vez a gente vai apreciar uma música do grupo Ebenezer e mais uma música antiga do Coral Canto Nobre. Então fica aí com as duas músicas finais do nosso programa de hoje. As músicas serão Sou Mais de Jesus
E depois escutaremos a famosa, né, Ulisses? Famosa Templo Verde. Então vamos apreciar essas músicas aí. Jesus.